Olá, boa noite. Nós damos então hoje continuidade à nossa série Estas são as Palavras. Nós temos conversado sobre as cartas direcionadas às igrejas da Ásia Menor, ali no primeiro século, que estão registradas por João no livro de Apocalipse. Cartas direcionadas a essas igrejas, vindas diretamente do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a respeito do momento em que aquelas igrejas estavam vivendo e trazendo para elas então perspectivas em meio a tudo aquilo que estava acontecendo de perseguição naquele momento histórico, de decisões, de preocupações, e nós temos usado então essas cartas como uma referência para nós no nosso tempo. Em meio às preocupações, às adversidades e incertezas nesse momento que nós temos vivido, nós temos encontrado conselhos para que, enquanto Igreja de Cristo, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, nós possamos também olhar para o universo ao nosso redor, para o mundo à nossa volta, para os desafios que nós temos e seguirmos na direção do centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Hoje, conversando sobre a igreja que ficava em Filadélfia, eu quero levar você a pensar sobre a importância de estarmos atentos às oportunidades que nós temos, oportunidades de vivermos o Evangelho com palavras e ações em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Para isso, eu convido então você a acompanhar a leitura do texto de Apocalipse, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura do verso 7 até o verso de número 13 na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar aí na sua versão, na sua Bíblia, e depois você pode ler e reler o texto da palavra de Deus que nos diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus de graça, que a sua palavra venha como espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Nós temos sempre olhado, para cada uma dessas cartas e procurado entender um pouco sobre o contexto dessas igrejas e das cidades onde essas igrejas estavam inseridas. E hoje não é diferente, a gente vai olhar um pouquinho para a Filadélfia. Era a mais jovem daquelas cidades citadas ali no início do livro do Apocalipse. Ela havia sido, na verdade, fundada por alguns colonos vindos da cidade de Pérgamo, cidade de onde nós já conversamos e igreja sobre a qual nós já falamos. E isso tinha acontecido durante o reinado de Átalo II, por volta dos anos 159, 138 antes de Cristo. E essa cidade, ela estava localizada em um ponto muito estratégico, ali na principal rota do correio imperial romano, na caminhada na direção do Oriente. Ela então era chamada de a Porta
do Oriente, a porta de entrada para o Oriente. Era conhecida também como a Pequena Atenas, afinal de contas, ali eram encontrados muitos templos dedicados a muitos deuses. Era uma cidade, então, cercada de muitas oportunidades na perspectiva de discípulos e discípulas de Jesus que querem viver e transbordar do Evangelho. Essa cidade tinha um nome também muito sugestivo. Átalo, que amava muito o seu irmão Eumenes, batizou essa cidade nessa perspectiva. Filadélfia diz respeito àquele que ama o seu irmão, ou o amor fraternal. E esse era o nome que aquela cidade carregava. E esse era o nome que aquela igreja também interiorizava. Ela foi fundada, aquela cidade foi fundada para ser, então, a porta de divulgação de toda a cultura e do idioma grego para a Ásia, né? Átalo criou aquela cidade para ela ser a embaixadora de toda a cultura grega, de toda a cultura helênica. E existe, então, agora a oportunidade dessa cidade ser embaixadora, por meio daquela igreja, da proclamação do Evangelho de Cristo. Existiam também, comumente naquela cidade, muitos terremotos, grandes tremores de terra, e por isso muitos viviam ali nas cercanias, do lado de fora das cidades, até mesmo em tendas, né, para se proteger desses abalos, e então eram comuns ali as paredes rachadas, os desabamentos, isso era coisa que eles estavam acostumados. Era também uma região perigosamente vulcânica. E eu já falei há algumas semanas do terremoto que aconteceu no ano 17 depois de Cristo, que havia destruído a cidade de Sardes, e esse terremoto também havia abalado consistentemente e profundamente a cidade de Filadélfia. E é nesse contexto, para essa jovem igreja inserida nessa cidade, que Jesus envia esta carta. E ele nos ensina com isso várias lições. E a primeira delas é que aquela igreja era uma igreja com muitas oportunidades. Versículos 7 e 8 nós lemos: o que ele abre ninguém pode fechar, o que ele fecha ninguém pode abrir. Eu conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Jesus conhecia efetivamente aquelas cidades e aquelas igrejas, a realidade, todo esse contexto que eu tenho procurado mostrar para você semana após semana. Jesus o conhecia muito bem e ele fala exatamente para cada uma dessas igrejas a partir do momento que elas estavam vivendo, no lugar onde elas estavam localizadas. E nessa direção, como eu disse há pouco, que aquela cidade era então a cidade que foi preparada, construída para ser a porta de entrada, né, para o Oriente, e assim ser a embaixadora da cultura grega, da cultura helênica. Cristo diz para essa igreja localizada nessa cidade que ele colocou uma porta aberta para ela. Não para proclamar a cultura grega, como essa cidade havia sido criada para fazer séculos antes, mas ele havia colocado uma porta aberta para que ali fosse proclamado o evangelho da salvação. Essa era a porta que eles tinham, a possibilidade de transbordar as verdades do evangelho naquele lugar, para aquelas pessoas que estavam carentes, que necessitavam disso. Aí no Apocalipse, João está escrevendo essa carta de Jesus, dizendo que ele tinha essa porta aberta, aquela igreja tinha essa porta aberta que ninguém poderia fechar. E se nós olharmos, né, para os escritos de João, nós vamos perceber que ele, no seu evangelho, também fala a respeito de porta, registrando uma fala de Jesus em João 10, 9, quando Jesus afirma que ele é a porta. Ele é a porta da salvação, a porta da liberdade, ele é a porta da provisão. Ele é quem, então, traria oportunidades a essa igreja
para fazer a diferença. Por isso que ele diz que coloca aquela igreja uma porta aberta naquele lugar, uma porta para fazer a diferença, uma porta para influenciar, para transformar, para chegar até o coração das pessoas naquele lugar. E em tempos, então, de angústia, de adversidade, como era comum naquele primeiro século, com tudo aquilo que se estava vivendo, até mesmo de perseguições e de inseguranças e de incertezas e de dominações, nós percebemos que o grito de socorro daqueles que são carentes pelo Evangelho era evidente ali, como é evidente em qualquer momento da história. É por isso que Jesus fala dessa porta de oportunidade para se pregar o Evangelho, porque essa é a grande necessidade do ser humano. Eu e você temos vivido também grandes oportunidades nos últimos tempos de transbordar do amor de Deus, da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, do Evangelho da graça. Em meio a essas incertezas e inseguranças, muitas pessoas têm procurado abrir a mente, o coração, os seus ouvidos, para ouvirem o que a gente tem para falar a respeito dessa fé que nós carregamos, que enche o nosso coração de esperança, que nos traz constante segurança. Quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento, nós encontramos o apóstolo Paulo também falando constantemente, usando constantemente essa figura da porta para falar da oportunidade da proclamação do Evangelho, assim como aquela igreja tinha ali essa porta estabelecida para ela, para poder transbordar do Evangelho. A gente pode lembrar de 1 Coríntios 16, 9, né? Onde ele diz, se abriu para mim uma porta ampla e promissora, né? Para oportunidade de evangelizar, de compartilhar o Evangelho. Nós podemos lembrar de Colossenses 4, ali nos versículos 3 e 4, onde Paulo vai dizer, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Constantemente, ele usa essa figura da porta como uma possibilidade, como uma oportunidade para a evangelização. E é isso que aquela igreja tinha. Jesus diz que ela tinha uma porta de oportunidade para transbordar do Evangelho. Eu e você podemos olhar para o momento que nós temos vivido também dessa forma. Deus tem estabelecido para nós essa porta de oportunidades. Para os seus amigos, para os seus parentes, para aqueles colegas de serviço, pessoas que têm convivido com você durante muito tempo e que não conhecem as maravilhas do Evangelho e têm vivido cada vez mais preocupadas e inseguras. E você pode viver uma vida que evoca perguntas a essas pessoas cuja resposta é o Evangelho, porque você tem a convicção do cuidado, da segurança de Deus para com a sua vida em todo o tempo. Mas nós continuamos lendo aquela carta e no versículo 8 nós lemos, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, não negou o meu nome. Aquela era uma igreja que demonstrava fidelidade. Ela podia ser uma igreja aparentemente fraca e é maravilhoso como isso é apresentado aqui, né? Nós já vimos algumas igrejas que eram aparentemente virtuosas, né? No que diz respeito àquilo que nós podemos chamar de sucesso, porque talvez elas tivessem muitas pessoas e muitos recursos, mas que tinham do lado de dentro, no seu interior também muita podridão, e essas igrejas são chamadas a atenção por Jesus. Aqui no caso de Filadélfia, a perspectiva é contrária. Aquela igreja podia ser tida como uma igreja frágil, fraca, uma congregação pequena, e era provavelmente ali formada de crentes pobres, muitos deles escravos, e não tivesse talvez a mesma projeção que algumas outras igrejas, em algumas outras cidades maiores, tivessem, mas isso não a parava, não a detinha no que diz respeito ao entendimento de que eles deveriam proclamar o Evangelho, não a parava no que diz respeito à evangelização. Pelo contrário, ela demonstrava ao transbordar essa mensagem, aproveitando as oportunidades, a sua fidelidade.
Fidelidade nos pequenos detalhes. A nossa fidelidade também pode ser percebida em pequenos detalhes, guardando a palavra de Deus no coração para que ela, de fato, transforme a nossa mente e ela possa transbordar de nós em todo o tempo nos nossos relacionamentos, nesse tempo de adversidade. Como que nós podemos demonstrar essa fidelidade e glorificar o nome de Cristo? Será que por meio das nossas palavras, das nossas atitudes, do nosso comportamento, nós temos conseguido efetivamente, nesses mínimos detalhes, mostrar essa mesma fidelidade? Fidelidade a Deus, a palavra de Deus, a compreensão que nós temos a respeito do Evangelho. Que nós possamos ser percebidos por Jesus também dessa maneira. Fiéis, mesmo que aparentemente nós não tenhamos tanta força como aquela igreja que era frágil, pequena, mas que demonstrava a sua fidelidade. Essa igreja também era uma igreja que tinha momentos difíceis, de perseguição. Ela não estava vivendo um momento de calmaria, ela vivia constante perseguição, o que havia já se tornado natural naquele primeiro século, aos discípulos e discípulas de Jesus. O próprio desenvolvimento, crescimento do cristianismo se dá nessa perspectiva de fuga, né? Quando os crentes começam a ser perseguidos em Jerusalém, eles passam a fugir para outros lugares e nesse sentido ali eles começam a viver o evangelho e o evangelho passa a ser disseminado, mas ali onde existiam religiosos que ficavam incomodados com aquela mensagem do evangelho da graça, eles também passavam a ser novamente perseguidos. No versículo 9, nós percebemos isso também acontecendo em Filadélfia. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são. Eles são mentirosos, eles ficavam ali apresentando mentiras a respeito daqueles discípulos e discípulas de Jesus. Eles ficavam jogando a sociedade contra aqueles discípulos e discípulas de Jesus. Eles perseguiam constantemente aqueles discípulos e discípulas de Jesus. E exatamente por serem fiel à proclamação do Evangelho, que aqueles crentes daquela pequena igreja estavam experimentando essa perseguição. Uma perseguição que vinha, em primeiro lugar, dos religiosos, daqueles que se viam como exemplo de moral, de pessoas do bem, que faziam o que é certo. Eram esses os primeiros a perseguirem esses cristãos que estavam procurando viver na prática o Evangelho. Os religiosos são ali chamados por Jesus de sinagoga de Satanás, porque eles estavam perseguindo os cristãos ali em Filadélfia, se diziam judeus, mas na verdade o que eles eram mentirosos. É isso que Jesus disse, porque eles não conheciam efetivamente mesmo a Deus, eles só viviam uma religiosidade. Eles se diziam defensores da lei, da moral e da ética, mas na verdade o que eles tinham era um coração corrompido. Eles não conseguiam se compadecer, ter compaixão no coração, não conseguiam ter misericórdia, muito pelo contrário, estavam completamente focados apenas em si mesmos. Eu fico muito triste quando hoje em dia nós percebemos isso também na vida e no dia a dia das igrejas, quando nós passamos a nos entregar meramente a essa religiosidade. Hoje a gente percebe a dificuldade de se ter um equilíbrio dentro desses rincões religiosos que muitas vezes se deixam levar por paixões meramente ideológicas e passam então a perseguir algumas atitudes que nada mais são do que expressão de compaixão e de cuidado com o próximo, mas eles estão tão focados em si mesmos que eles não conseguem enxergar a ação genuína daqueles que estão vivendo como discípulos e discípulas de Jesus, colocando o amor em ação, o amor na prática, no cuidado e na compaixão daqueles que carecem, daqueles que sofrem. Eles conseguem agir com verdade, apontar os erros, mas eles não conseguem agir com graça, acolhendo as pessoas. E Jesus nos ensinou a viver com graça e verdade. Conjugar essas duas coisas, apontando e exortando sim os erros, mas acolhendo
e amando, porque eles carecem de um direcionamento. Eles são, como o próprio Jesus disse, ovelhas sem pastor, pessoas que estão perdidas sem rumo e eles precisam de cuidado, de direcionamento. E nós que conhecemos a voz do Mestre, sabemos onde é o melhor lugar para se estar, o centro da sua boa, perfeita e agradável vontade. Ele diz então que aquela igreja seria também exaltada. Nos versículos 9 e 10 nós encontramos: farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, desde aquilo que eu ensinei, mostrando, a verdade, o que você precisava mudar e como você precisava perseverar, tudo isso você guardou. E então eu farei com que esses que hoje te perseguem, eles se prostrem e eles reconheçam vocês, reconheçam a obra de vocês, eles percebam o quanto eu amei a vocês. A promessa de Jesus é que eles seriam percebidos, reconhecidos, honrados e exaltados por conta dessa fidelidade. Eu sei que muitas vezes nós nos desanimamos de viver os princípios do Evangelho por conta de alguma perseguição ou oposição, mas quando nós perseveramos, nós também somos honrados. E ainda que isso não venha aparentemente acontecer de maneira clara aqui na história ou pelos seres humanos ao nosso redor, isso claramente vem de Deus. Ele nos honra cuidando de nós, demonstrando o seu amor. E é por isso que essa igreja, então, aparentemente menor, de menor importância diante das outras, vista da perspectiva de Jesus, é percebida apenas com elogios. E assim ela está sendo exaltada. E assim ela está sendo percebida. E assim ela está sendo encorajada. E ela, então, continua sendo cuidada e protegida em todo instante. Não há uma promessa de não ter perseguição. A perseguição era real, mas existe uma promessa de cuidado e proteção em meio à provação. É isso que diz o versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei a hora da provação, que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Seria aquele momento incerto de perseguição por parte dos religiosos, por parte do Império Romano, um momento adequado para evangelizar, para proclamar o evangelho? Ou será que o melhor era se esconder e deixar passar essa onda para, enfim, poder falar alguma coisa a respeito de Jesus? Será que não seria esse, então, um tempo onde as pessoas estavam, inclusive, sendo mortas por conta do evangelho, de se recolher, de se perceber seguro em vez de avançar? Jesus claramente aqui diz que não, mas ele promete guardar essa igreja e ele encoraja essa igreja a cruzar aquela porta que ele havia aberto, a porta para a proclamação, a porta para a evangelização, e que aquela igreja fizesse isso sem medo. Não bastava ser uma igreja que guardava a palavra, como nós encontramos no versículo 8, é preciso proclamar a palavra. Não basta ser uma igreja que não negava o nome de Cristo, como nós lemos no versículo 8, mas é preciso anunciar, declarar o nome de Cristo, apresentar o nome de Cristo àqueles que tanto carecem dele. Não bastava ser uma igreja ortodoxa no sentido de não se perceber ali alguns ensinamentos errôneos e equivocados que nós vimos em outras igrejas. Era necessário ser uma igreja com uma perspectiva de missão. Era necessário ser uma igreja que entendia o seu papel na história. Era necessário ser uma igreja que compreendia o imperativo que Jesus nos deixou de ir e fazer discípulos, de ir e compartilhar do evangelho da graça, de ir e ensinar aquilo que ele, Jesus, ensinou. A perseguição por proclamar e viver o evangelho, ela viria, mas Jesus promete cuidado e proteção. Nós temos a segurança porque nós conhecemos o final da história. Nós sabemos que Jesus é aquele que já triunfou. E ainda que nós possamos viver intensas provações e perseguições, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente sabe que o Senhor está conosco. E ainda
que a morte se torne uma realidade quando os nossos olhos fecharem para a história e se abrirem para a eternidade. Jesus estará diante de nós e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima derramada. Isso é cuidado, isso é proteção que nos enche de esperança. E essa igreja, então, era percebida como uma igreja que efetivamente pertencia a Cristo. Venho em breve, é o que diz o Senhor, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aqui Jesus diz que ele vem sem demora. Mais um pouco vai chegar o dia da recompensa. Está difícil. Eles estavam enfrentando perseguições, havia oposição, mas existia a esperança, a certeza de que a herança que Jesus havia preparado era gloriosa. Eles sabiam onde de fato estava o tesouro real que os aguardava. Cristo faz essa promessa. Eu virei para vocês, eu virei em breve. Não precisamos de nada novo, nós precisamos, na verdade, guardar aquilo que nós temos e recebemos de Jesus, aquilo que Ele conquistou por nós, ao vencer o pecado e a morte na cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Nós precisamos, então, proclamar essa mensagem, proclamar aquilo que possuímos. E aqui é interessante, porque quando ele fala a respeito da coroa, não é o aspecto da salvação, mas a oportunidade que eles têm, essa é a coroa que eles têm na mão, a oportunidade de evangelizar, o privilégio de aproveitar as oportunidades para proclamar o evangelho, de fazermos parte daquilo que Deus está reconstruindo na história. Afinal de contas, em Cristo Jesus, Ele nos concedeu um ministério, o ministério da reconciliação. Em Cristo Jesus, Deus está reconciliando consigo o mundo, e Ele nos fez embaixadores dessa mensagem. Ele nos deu a possibilidade de sermos aqueles que são os dispenseiros dessa mensagem, aqueles que entregam essa mensagem, e que no momento em que isso é feito de maneira genuína e sincera, é que o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e os faz perceber o quanto eles carecem de um Redentor, e os traz para um relacionamento real, íntimo, são reconectados novamente com o Criador. Essa igreja que pertencia a Cristo tinha essa compreensão, e esse era o direcionamento, e essa era a promessa que eles tinham. E o texto segue dizendo que o vencedor será a coluna no santuário de Deus. Nós estamos de passagem aqui na vida, na história, nesse tempo, mas sendo peregrinos aqui e sabemos onde de fato está a nossa pátria celestial, onde de fato nós pertencemos à eternidade, lá nós seremos uma coluna inabalável. Aqui, os terremotos da vida podem nos abalar, e aquela igreja situada naquela cidade entendia muito bem de abalos sísmicos, mas no céu nós estaremos tão firmes e sólidos como a coluna do santuário de Deus. É isso que ele está trazendo como realidade para aquela igreja, como encorajamento para aqueles crentes. O vencedor terá gravado em sua vida um novo nome, esse nome que o faz pertencente a Cristo. E nós pertenceremos então para sempre a Deus, a Cristo, ao povo de Deus, e viveremos com Ele em sua glória. E é isso que nos traz alegria, e é isso que nos faz querer aproveitar as oportunidades, é isso que nos faz querer transbordar dessa mensagem, é isso que nos faz querer com que aqueles que estão ao nosso redor, que nós amamos, também sejam impactados pelo poder do Evangelho, que é transformador, que traz esperança, mesmo em meio a tempo de angústia. Esse poder restaurador do Evangelho é capaz de nos dar paz, que excede toda razão e entendimento. Nesse sentido, para a gente pensar um pouquinho sobre tudo o que conversamos, como você tem visto os desafios ao seu redor nesse tempo? Tempos de incerteza, de adversidade, as coisas não estão acontecendo como você tinha planejado,
Será que são apenas obstáculos que nós temos pela frente? Ou será que essa situação também pode ser uma oportunidade, uma boa oportunidade para proclamar as verdades do reino de Deus? A porta das oportunidades está aberta para mim e para você, como estava aberta para os crentes da igreja de Filadélfia. Que eles pudessem proclamar o Evangelho, que nós possamos proclamar o Evangelho com atitudes e palavras. Lembre-se, Deus tem cuidado de nós, tem nos protegido em todo o tempo. Por meio da ação do Espírito Santo, é Ele quem nos capacita à missão de proclamar a obra redentora de Jesus. Que você possa transbordar do amor com o qual você foi amado por Deus em Cristo Jesus para todos aqueles que estão ao seu redor. Que com atitudes e palavras você possa proclamar o Evangelho da graça. Eu quero orar por você nesse momento. Deus de graça, muito obrigado por tão grande amor revelado em Cristo Jesus, que nos traz esperança, que nos dá segurança, que nos leva à perseverança, que o Senhor, Pai, nos impulsione, faça queimar o nosso coração para compartilhar essa mensagem que tanto nos traz conforto, que nós possamos transbordar desse amor com o qual nós fomos amados primeiro pelo Senhor e que dessa maneira aqueles que estão ao nosso redor possam ser impactados, que de fato nós possamos estar atentos e aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Nós oramos assim, agradecidos e no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.